Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo o que é notícia no Brasil e no mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, o governo federal proibiu que os influencers façam propagandas de jogos de azar, como por exemplo o jogo do Tigrinho, vendendo a ideia de que as pessoas podem melhorar de vida com essas apostas. E essas regras se aplicam tanto para jogos online como para apostas esportivas. E prevêem, olha só, multas de 50 mil até 2 bilhões de reais em caso de irregularidades. Pelas regras da portaria, publicada nesta quinta-feira pelo Ministério da Fazenda, são vedadas as ações de comunicação, publicidade, propaganda e marketing que apresentem a aposta como socialmente atraente. Também ficou proibidas afirmações de personalidades conhecidas ou de celebridades que sugiram que o jogo contribui para o êxito pessoal ou social ou para a melhoria das condições financeiras. As normas para a publicidade de apostas online também impedem propagandas que deem a entender que é possível desenvolver habilidade ou encontrar uma falha que permitiria ganhos exorbitantes. As medidas valem tanto para apostas esportivas, como para jogos online, como caça-níquel, roleta e crash. A portaria também determina que toda publicidade seja identificada com termos como informe publicitário ou publicidade. Nos últimos meses, influenciadores têm sido alvo de operações policiais por prometer lucro fácil em caça-níqueis online como o Fortune Tiger, um dos mais populares. Com isso, os influencers não podem mais encorajar práticas excessivas de aposta e apresentar o jogo como prioridade na vida. A portaria publicada nesta quinta também estabelece uma série de normas para prevenir a dependência de apostas online. Uma delas prevê que as plataformas suspendam usuários que estejam em risco alto de dependência e de transtornos do jogo patológico. Olha, e esse é um problema que está muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Cada vez que a gente abre o celular, a gente se depara com uma propaganda dessa. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o advogado, Jonatas Lucena, ele que é especialista em crimes virtuais. Boa tarde, doutor Jonas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar mais uma vez com vocês aí. Olha, e eu acho que é consenso, a ideia de que faltava mesmo uma regulamentação para esse tipo de propaganda, doutor? Quero saber a sua opinião. A atuação desses influencers não tem limites éticos, O que motivou, inclusive, operações policiais. É verdade, não tenha dúvidas. Já não era sem tempo a necessidade dessa regulamentação. Veja, o problema está associado ao ganho financeiro, Esses influencers, então, eles estavam ganhando a cada dia. Quanto mais publicidade, mais dinheiro faturavam. E aí estavam perdendo as estribeiras, os limites, Então, estavam fazendo promessas absurdas. Ou seja, induzindo em erro pessoas que não conhecem, que não têm muito conhecimento na área de tecnologia, e por aí vai. Ou seja, tinha pessoas que perdiam centenas de milhares de reais aí. Muito importante esse alerta, doutor Jonatas. E olha só, quais os crimes ou irregularidades mais frequentes que você presencia nessas propagandas quando você se depara com elas? Como eu disse, é muito comum hoje a gente abrir o celular e já lá dar de cara com uma propaganda dessas. Você pode dar aí alguns exemplos, até para servir como alerta para as pessoas que nos assistem? Na verdade, existem uma gama de crimes, Por trás dessas propagandas, existem organizações criminosas que praticam crime de estelionato. Então, o crime mais grave aí é a organização criminosa e o crime de estelionato. Uma dica é desconfiar sempre, Se você, como você bem falou, abrir o celular, já apareceu essa propaganda, desconfie. Uma coisa é certa, ninguém dá dinheiro para ninguém. Ninguém dá nada para ninguém sem nenhum ônus, Então, pode ter certeza, se você clicar ali e jogar, você vai mais perder do que ganhar. A banca sempre vence. É o ditado que se ouve nos cassinos, E não pode se enganar, não pode se iludir, não é mesmo, doutor? Olha só,
Também queria fazer um alerta em relação àquelas rifas famosas que são feitas por influencers nas redes sociais. Muitas vezes também é comum isso, a gente é marcado para algum sorteio por alguma pessoa que está ali na nossa lista, no nosso grupo de amigos. É importante ficar atento também a esse tipo de procedimento, a esse tipo de jogo. Sim, não há dúvida. Antes desse jogo do Tigrinho tinha essas rifas, né? Então, existem algumas regulamentações só associadas a sorteios, a rifas, porém, a maioria desses influencers, eles estão preocupados de fato, olha, na grande maioria deles, estão preocupados em faturar, em ganhar dinheiro. Então, eles ignoram completamente a regulamentação, a legislação, e ficam divulgando como se houvesse um jeitinho de você ganhar. Tipo, não, vou te dar uma dica de como você vai faturar no jogo do Tigrinho, ou em qualquer outro jogo, ou qualquer uma rifa. Então, eles ficam atraindo as pessoas e induzindo em erro, enganando de fato as pessoas. E veja, esses influencers, eles também correm crime. É por isso que, como passou na matéria de vocês aí, está sendo desencadeado várias operações com busca e apreensão na residência desses influencers. Por quê? Porque eles também cometem crime. Eles estão por trás faturando, mas também estão induzindo em erro, ou seja, estão induzindo as pessoas a jogarem de forma fraudulenta, ou seja, eles incorrem no crime de estelionato, que é um tipo de fraude. Então, doutor, para a gente fazer um jornalismo justo e equilibrado, eu peço agora para você assistir comigo essa reportagem que a gente preparou ouvindo o outro lado, ou seja, o lado dos influencers. Vamos ver só agora. Com essa repercussão negativa, né, e até essas ações policiais, esses problemas provocados pelos jogos online, alguns influencers e celebridades já estão deixando de falar sobre o assunto, mas alguns vieram a público, né, e se manifestaram sobre esses casos. Vamos acompanhar agora alguns vídeos que a gente reuniu aí na internet sobre influencers falando desses casos. Acompanhe. Desde o momento que eu topei fazer esse tipo de publicidade, então eu não me isento disso, tá? Mas eu tô aliviada que eu consegui sair, porque desde que eu comecei a receber retornos negativos dos meus seguidores, eu vou falar a verdade, tá, gente? Retorno negativo dos meus seguidores, desde que eu fui chamada pra depor na polícia, por conta de processos que envolvem eles, eu fiquei numa ansiedade pra sair. Pra você que tá em casa, se você não tem cabeça, não jogue. O mundo, as pessoas sempre vão estar influenciando você pra alguma coisa. Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Não. Vamos então voltar a falar com o doutor Jonatas. Doutor, eu peço agora então, por favor, que você comente, né, essas falas aí que a gente acabou de ver. Me chama a atenção, em particular, esse influencer aí que ele transfere a culpa para as pessoas que seguem ele. Ele diz que quem tem problema com o jogo, que não jogue. Ele diz que não obriga ninguém a jogar, mas ignora completamente, né, o fato de que algumas pessoas são viciadas e o vício é um problema de saúde, né, doutor? Então, exatamente. Foi por isso que o governo determinou essa portaria, justamente por isso mesmo, por conta do vício, né? Então, o que o influencer falou é algo natural dentro da psicologia, né? Então, ele está transferindo ônus, transferindo o problema para o terceiro. Mas não, ele sem dúvida tem parte. Ele não tem toda a culpa, mas ele tem parte da culpa porque ele está influenciando, motivando as pessoas a jogar, dizendo que as pessoas vão ganhar, que é fácil ganhar, que tem um jeitinho para ganhar, que vai dar aqui uma dica para ganhar. Então, sim, ele comete crime também, ele está induzindo em erro. Então, é um tipo de fraude estipulado no nosso Código Penal, no artigo 171. Então, não adianta ele tentar transferir o ônus. Não, o ônus também é dele. Não só dele, mas existe uma organização criminosa por trás. Então, ele faz parte dela. Certo, então nós acabamos de conversar com o advogado Jonatas Lucena, ele que é especialista em crimes virtuais. Doutor, muito obrigado pela sua participação e por esses alertas tão importantes. Eu que agradeço, permaneço sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Grande abraço. E olha só, a gente muda de assunto agora, ainda falando de internet, é hora da gente mostrar o que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira. Vamos lá, então? Bom, e a gente vai começar, então, mostrando uma imagem que está circulando nas redes sociais. Olha só, um ônibus que levava 20 passageiros caiu de uma ponte. E esse caso aconteceu em São Petersburgo, na Rússia. Vamos ver.
O veículo, que fazia transporte coletivo dentro de São Petersburgo, percorria uma via às margens do rio Moika pela manhã, quando começou a cambalear. Logo depois, o veículo invadiu a calçada, fez uma curva à direita completamente fora da pista, bateu em um carro na direção contrária e, em seguida, o veículo quebrou a barreira de proteção da ponte e mergulhou no rio. Mesmo em baixa velocidade, o motorista pareceu não frear ou desacelerar o ônibus em nenhum momento. O transporte ficou totalmente submerso no rio, que fica no centro histórico da cidade. As autoridades locais agradeceram as pessoas que passavam pelo local e mergulharam no rio para ajudar no resgate dos passageiros. O motorista se salvou e foi detido, segundo uma agência de notícias estatal russa. Ainda não se sabe se a queda foi acidental ou proposital. O motorista foi preso, como a gente acabou de ver aí, nada justifica, né? Uma manobra como essa. Não houve nenhum problema mecânico no veículo. Então, claro, foi falha mesmo humana e ele vai responder por isso. E olha só, vamos mostrar agora um outro acidente, não é novo, aconteceu em 2020, mas chama muito a atenção. Isso porque a hélice de um helicóptero atingiu um caminhão-baú. E, por sorte, ninguém ficou ferido. Vamos ver. O vídeo mostra o momento exato em que a hélice do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas bateu em um caminhão. Na época, o coronel Oliveira, da Polícia Militar do Acre, informou que a aeronave estava dando apoio à Operação Fecha Fronteira, que ocorria no bairro Belo Jardim. O helicóptero estava parado em uma rotatória quando a equipe iniciou o processo de decolagem. Neste momento, um caminhão que passava pelo local acabou colidindo com a aeronave. No helicóptero tinham 5 pessoas tripulantes e 2 ficaram com ferimentos leves e foram encaminhados para o pronto-socorro. O caminhão, que prestava serviço para a Secretaria de Estado de Saúde, transportava resíduos hospitalares e estava com 3 pessoas e ninguém se feriu. Após o acidente, foram tomados todos os procedimentos rapidamente, como o corte dos motores e isolamento da área. Olha, a alegação foi que o helicóptero participava de uma operação, mas nada justifica ele estar ali em uma rotatória. Ali é lugar de carro, de caminhão, enfim, de veículos. E olha só, agora a gente vai mostrar um milagre, né? Um motorista, ao sair do carro, ele esqueceu de puxar o freio de mão. Esse é um alerta, aliás, que muito motorista deve ficar atento. E, por sorte, não aconteceu nenhum acidente. Vamos ver. O motorista saiu do carro com a maior tranquilidade e nem percebeu que o carro estava aos poucos indo para trás. Pelo registro, é possível perceber o carro dando ré e, por sorte, um veículo não bateu no carro que estava passando na avenida. E a sorte foi tão grande que o automóvel conseguiu passar no meio de outro carro e de um caminhão. O veículo só parou de fato quando encostou numa parede. Veja a cena novamente. Este motorista, por sorte, não causou um grande acidente e ainda não teve prejuízos financeiros. O mais impressionante dessa imagem aí é como ele ficou bem estacionado, né? Sem motorista nenhum. Ele parou ali direitinho na vaga entre os 2 carros. E olha só, a Organização dos Estados Americanos disse que a prisão do presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, né? Olha só, vamos mudar de câmera agora. Ela foi feita, né, a pedido dessa organização. E eles estão reclamando aí de que esse pedido vai ser enviado ao Tribunal Penal Internacional. Vamos acompanhar. O secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, anunciou que vai solicitar ao Tribunal Penal Internacional a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele afirmou que os responsáveis devem ser denunciados. O secretário explicou que Maduro prometeu um banho de sangue e está cumprindo. Segundo a OEA, pelo menos 17 pessoas já morreram nas manifestações contra a reeleição de Maduro. Além das mortes, em 2 dias de protestos contra os resultados da votação, mais de 100 pessoas ficaram feridas e 750 foram presas. Já a ditadura de Maduro foi rápida e culpou a oposição pelo banho de sangue. Maduro considerou Edmundo González o responsável pela violência criminosa, pelos feridos, pelos mortos e pela destruição. Ele ainda responsabilizou Maria Corina Machado pela violência e acrescentou que a justiça vai chegar. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos
disse que vai solicitar a acusação contra Maduro e todos que quiserem fazer referência ao caso são bem-vindos. Ele afirmou que é hora de apresentar acusações e um mandado de prisão ser emitido pela Justiça Criminal. E acrescentou que houve premeditação, traição, impulso brutal, ferocidade e vantagem superior. Olha só, a gente acabou de ver, né, a declaração da OEA que deve pedir a prisão do Nicolás Maduro. Então a gente vai continuar falando agora sobre esse assunto, já que a Organização dos Estados norte-americanos, a gente viu que eles pediram a prisão agora. Mas lá na Venezuela também existem alguns brasileiros. E nesse momento, né, tem um pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus que está fazendo um trabalho muito bacana lá com esses venezuelanos. E ele vai falar com a gente aqui. Então a gente primeiro colheu algumas declarações de pessoas que moram lá no país para contar para a gente como está esse momento na Venezuela. Vamos ver. Aqui fala o irmão Rafael Castillo da Venezuela. Estou neste momento morando na cidade de Caracas. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a Taide Pérez, a senhora Taide Pérez. O nome da minha cidade é Barquisimeto, estado Lara, na Venezuela. Minha cidade ela fica a 4h30 de Caracas, da capital da Venezuela. Então, aqui também está acontecendo as mesmas coisas que lá no Caracas, na Valência, Maracay, em todas as partes da Venezuela. O governo atual ganhou novamente e segunda-feira, o dia seguinte, a gente saiu a teve muitas manifestações. O país está dividido, tem muita divisão e tem muito distúrbio, está muito tenso a situação aqui, política. Ontem foi um pouquinho mais calmo, mas hoje também, por enquanto. Mas a coisa está tensa. Ontem muita gente não trabalhou, segunda-feira também a gente não trabalhou. Hoje trabalham devagar, até 2 horas, muitas empresas. Amanhã não se sabe, não se sabe o que poderia acontecer mais tarde. A coisa está tensa. Eles estão resguardando suas lojas de comida, de tudo, entendeu? Porque tem um grupo de, como se chama, de vagabundo, se pode falar, eu não sei como se fala, é vagabundo mesmo, sim, que se mistura. Então a gente fica com medo, a gente fica, nossa, eu não sei, com a incertidumbre, sabe? A polícia também está rejeitando essa coisa, mas tá muito ferido, muita gente ferida, tem pessoas mortas também nos outros estados do país, em outros estados, né? Aqui na capital também. As pessoas não estão saindo para a rua, ninguém está saindo para trabalhar, as ruas estão lotadas de grupos do governo. Então eles andam em moto, em carro, em caminhonete, eles andam rodando toda a cidade, de dia e de noite. Está perigoso na rua. Eu acredito que tudo é possível, né? Com Deus. É um chamado da calma, né? Da população. Lá em cima tem um Deus que ele todo o poder. Agora sim, nós vamos conversar com o pastor Eric Costa Dias, ele que é da Igreja Internacional da Graça de Deus e é missionário lá na Venezuela. Boa tarde, pastor. Agora você me ouve bem? Boa tarde, ouço bem, perfeitamente. Primeiro, pastor, quero dizer que é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Dá parabéns aí pelo trabalho que você faz em campo lá na Venezuela e saber de você, peço para você contar um pouco desse trabalho que é feito por lá. Bom, boa tarde ao senhor, boa tarde aos telespectadores do programa. Então, nós começamos esse trabalho já fazem alguns anos, cerca de mais ou menos uns 5 anos atrás, ou uns 6 anos para ser mais exato. Quando eu cheguei aqui em Boa Vista,
E naquela época, a migração de venezuelanos era um pouco maior do que ainda continua existindo, porque era o início da crise, não é? E nós, naquela época, nós fazíamos todos os dias uma reunião na parte da manhã, de 7 às 8 horas da manhã. Nós tínhamos a abertura, a mensagem, a pregação na Palavra de Deus. Tínhamos serviços sociais, como corte de cabelo e outras assistências mais. E nessa época, né, inclusive a Taide, que é quem fala agora nesse momento, né, a imagem dela aparece ao meu lado aí. A Taide é uma das pessoas que naquela época nós acolhemos aqui na igreja, não é? Foi uma pessoa que chegou aqui, na época e se converteu, teve encontro com Deus. O Rafael, que é quem fala agora, ele era obreiro da nossa igreja aqui no bairro do Asa Branca, aqui, aqui em Boa Vista. Hoje eles regressaram para Boa Vista. A Taide mora no norte da Venezuela, Barquisimeto, a 370 quilômetros. O Rafael mora em Caracas. E, bem, naquela época muitas pessoas chegaram aqui com muitos traumas, né? Algumas pessoas com traumas de perseguição política, pessoas que inclusive haviam abandonado a carreira militar, pessoas que foram ameaçadas depois de terem manifesto uma opinião contrária à ditadura, tiveram que fugir com parentes, né? com mãe, com esposas, ex-militares inclusive. Nós recebemos aqui, eu lembro de uma moça, na época, que ela tinha podemos dizer, um buraco, né, no braço, que foi uma bala que ela recebeu, um tiro que ela recebeu, e acabou deslocando uma parte do braço dela, expulsou uma parte, deslocou uma parte do braço dela. Ela tinha um buraco. Enfim, naquela época, né, falando da coisa boa, muitas pessoas foram batizadas, foram libertas, né, de espíritos imundos, curadas, e muitos deles, não é, ainda alguns deles são membros da nossa igreja aqui em Boa Vista, outros regressaram para a Venezuela, como é o caso do Rafael, né, que ele se converteu na igreja do Asa Branca, da Taide, que se converteu aqui, e de outros que regressaram para lá. E como Boa Vista é uma capital receptiva, ela recebe, não é, ela acolhe os venezuelanos, daqui migram muitos venezuelanos para outros estados do país. Então, assim, existem venezuelanos espalhados pelo país, mas que passaram um dia por aqui, por Boa Vista, se converteram aqui na nossa igreja. E hoje ainda nós continuamos esse trabalho, não fazendo ele exatamente dentro da igreja como nós fazíamos antes, até porque os abrigos que eles se concentravam aqui no centro de Boa Vista já não se concentram mais. Eles estão mais na parte ali nos entornos da rodoviária. Então, nós entendemos que não há mais uma logística para eles que andam a pé, caminhando a pé, para vir todos os dias aqui. Nós fazemos um trabalho lá na rodoviária também, na semana, onde fazemos o mesmo trabalho. Né? Entregamos a palavra, oramos por essas pessoas e temos visto Deus operar maravilhas em nome de Jesus. E quando temos, né, a oportunidade, nós vamos a Caracas, fazemos reuniões em Caracas. Já tivemos lá por pelo menos 2 vezes em reuniões, mesmo no Distrito Federal de Caracas, e o Rafael e a Taide sempre estão lá participando com a gente. São pessoas muito prestativas na obra de Deus. E, acima de tudo, são fruto do seu trabalho. Mais uma vez, quero dar os parabéns por esse belo trabalho num local que não está fácil, um local onde a situação é complicada, mas a igreja chega lá e você, como representante, você é à frente desse trabalho, como eu falei, muito bonito. Pastor, muito obrigado aí pela sua participação no nosso jornal. É um prazer participar e sempre que precisar estamos aqui à disposição. Grande abraço. Eu chamo agora o professor e doutor Frederico Afonso, que é especialista em Direito Internacional. Boa tarde, professor Frederico. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Kleber, boa tarde. Tudo bem? Agora sim. Tudo bem. E olha só, professor, a gente acabou de ver aí um pouco antes, né, do pastor falar, uma reportagem, né, mostrando que essa declaração da OEA que deve pedir a prisão do Maduro. Mas na prática, professor, essas medidas, esses posicionamentos não têm surtido efeito interno ali na Venezuela, né? Kleber, vamos por partes, né? A Organização dos Estados Americanos, criada em 1948,
ela congregava 35 países, justamente a saída da Venezuela cai para 34. É uma organização de vocação regional, é uma organização interestatal, como se fosse uma ONU regional, né? Então, a ideia ali da votação, são 4 propostas estabelecidas, né? Que a ideia da votação, se aprovada, fosse reconhecimento da grande e pacífica participação dos eleitores, divulgação das atas eleitorais, o que todo mundo tem aí cobrado pelo Conselho Nacional Eleitoral, para que fossem verificadas por observadores independentes, algo que a Venezuela não permitiu, respeito aos direitos humanos, uma frase que é muito feita no nosso meio de direitos humanos, onde não há democracia, não há direitos humanos, e proteção dos documentos aí do processo eleitoral. A principal controvérsia foi sobre a presença de observadores independentes para verificar as atas eleitorais. A cada tempo que passa, Kleber, vai ficando pior. No tocante ao chamado Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, né? O TPI, como a gente conhece, fica sediado lá em Haia, na Holanda, e ele tem um caráter subsidiário, né? É o único tribunal que julgaria pessoas. Digo julgaria porque a sua atuação ela é muito tímida e muito restrita. E a ideia é denunciar Nicolás Maduro por crime contra a humanidade, aí na modalidade de homicídio e prisões arbitrárias, ou seja, prisões à mercê das normas de direito internacional. Só fazendo um paralelo a um mandado de prisão expedido justamente quando a Vladimir Putin, presidente reeleito da Rússia, que é um país simpático à Venezuela. Na prática, Kleber, sendo objetivo a sua pergunta, não acontecerá absolutamente nada, Nicolás Maduro não será preso e duvido muito que as eleições sejam revistas, o que é típico aí de um país ditatorial. Olha, e ainda dentro desse raciocínio, professor, a Organização dos Estados Norte-Americanos, melhor dizendo, né, porque é a América toda, realizou uma reunião para exigir a apresentação dessas atas que você citou e que hoje viraram o centro de toda a polêmica, mas não conseguiu os votos o suficiente. E o que chama atenção nessa história é a posição do Brasil, que se absteve da votação. Então eu queria que você comentasse a estratégia brasileira e principalmente a posição do governo do Brasil. Olha, Kleber, estudar diplomacia atualmente no Brasil ficou uma questão muito difícil realmente de você compreender, né? Porque a diplomacia sempre teve um caráter, no Brasil, histórica, desde a fundação da ONU, 3 anos que antecede a própria fundação da Organização dos Estados Americanos em 1948. E foi um fator decisivo, né, ao se abster, né? O Brasil, juntamente aí com outros países caribenhos, tomaram uma posição de neutralidade, não votaram contra, mas acabaram se manifestando pela abstenção, o que é péssimo, né? O Brasil ele tem uma determinação na sua lei maior, que é a Constituição Federal, está lá no artigo 4º, inciso 2, que nas suas relações internacionais tem a relação obrigatória, a prevalência dos direitos humanos. Então, a posição da diplomacia brasileira é contrária à determinação da lei maior do nosso próprio país. Não há justificativa. Eu não consigo te explicar, mesmo com 25 anos de docência, qual é o fundamento jurídico do Estado brasileiro numa posição dessa, que é nítida, contrária, fraude, violadora de direitos humanos. É só de se lamentar mais uma posição contrária à boa história da diplomacia brasileira. Tá certo, então, mais uma vez eu agradeço pela sua participação e por essa excelente explicação. Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Internacional. Mais uma vez, muito obrigado e um grande prazer fazer essa parceria com você, professor. Obrigado, Kleber. Bom jornal. Um abraço. Tá certo, então, e agora é hora da gente falar dos Jogos de Paris no nosso Momento Olímpico. Quem está aqui no estúdio ao meu lado, como acontece todos os dias desde que os Jogos começaram, é o Fernando Jesus. E, aliás, com uma boa notícia, né, Fernando? Você traz notícias de medalha para o Brasil?
Exatamente, Kleber. O Brasil foi muito bem nos Jogos Olímpicos de hoje. Hoje teve a disputa individual na ginástica artística feminina e a Rebeca Andrade se saiu muito bem e ficou com a medalha de prata. A americana Simone Biles também fez uma apresentação impecável e garantiu mais uma medalha de ouro para os americanos. Tá certo, então vamos continuar falando de jogos aqui e não foi só na ginástica artística, né? Essa madrugada o Brasil também conquistou outra medalha. Conta pra gente, Fernando. Exatamente, Kleber. O Caio Bonfim fez história ao ficar em segundo lugar na prova de marcha atlética de 20 km. E essa é a primeira medalha brasileira na história da modalidade. Medalha inédita para o Brasil. Caio Bonfim conquistou a prata na marcha atlética de 20 km dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em uma prova vencida pelo equatoriano Daniel Pintado nesta quinta-feira. Pintado completou a prova em 1 hora, 18 minutos e 55 segundos, seguido por Bonfim, que terminou o percurso em 1 hora, 19 minutos e 9 segundos. O espanhol Álvaro Martín levou o bronze. Caio é filho de Gianete e João, 2 ex-atletas da marcha atlética, e está na 4ª participação em Jogos Olímpicos. No Rio de 2016, ficou perto de um pódio com um 4º lugar. Os atletas da marcha vão ter uma segunda prova nos Jogos de Paris, com um revezamento misto, uma novidade do atletismo nesta edição olímpica, que vai acontecer no dia 7 de agosto. Vamos continuar torcendo aí para que essa boa onda de medalhas continue nas Olimpíadas. Por falar em medalhas, dá para atualizar o quadro de medalhas para a gente, Fernando? Com certeza, Kleber. Vamos agora ver o quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris. Em primeiro lugar aparece a China com 11 medalhas de ouro, 7 de prata e 4 de bronze, totalizando 22 medalhas para os chineses. Na sequência vem a França. Por ter menos medalhas de ouro que a China, os franceses aparecem na segunda colocação, mesmo tendo mais medalhas no total. São 8 de ouro, 11 de prata e 8 de bronze, 27 medalhas para os donos da casa. Os japoneses estão em terceiro lugar com 8 medalhas de ouro, 3 de prata e 4 de bronze, totalizando 15 medalhas. Em quarto vem a Austrália com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 4 de bronze, 15 medalhas no total. Os Estados Unidos fecham o top 5, com 7 medalhas de ouro, 13 de prata e 13 de bronze, total de 33 medalhas para os americanos. E o nosso Brasil subiu para 29º, são 0 medalhas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze, total de 6 medalhas brasileiras, Kleber. Tá certo, Fernando, e que chegue logo a nossa medalha de ouro, não é mesmo? Com certeza estamos na torcida pela medalha de ouro. Muito obrigado aí pela sua participação e amanhã você volta com mais notícia dos Jogos de Paris, né, Fernando? Com certeza estarei aqui para atualizar as notícias das Olimpíadas. Grande abraço. Grande abraço. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais aí a sua companhia, você que esteve comigo até agora, fique com a sua programação local, você, claro, que não é de São Paulo e não está pela Rede TV. Grande abraço.